Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Adquire esse livro, pois estamos seguindo, de certa forma, um curso de estudos. Estamos hoje no capítulo Vampirismo, capítulo 13. Vamos lá. Aqui ele está dizendo assim: o capítulo Sonambulismo Torturado sugeriu-nos modesto estudo das manifestações vampirizantes, levando-nos a recorrer para isso ao magistral livro Missionários da Luz de André Luiz. Eu já falei também desse livro Missionários da Luz, adquiram. O assunto é importante para todos nós, que nos achamos sinceramente interessados no esforço ascensional com o Cristo. Lembrando que aqui o Martins Peralva é cristão, você que é budista, você que é islamista, você que segue Hare Krishna, o esforço ascensional pode ser com o ser que te inspira mais. Obrigado a ser com o Cristo. Aí aqui ele diz assim, sobre um instrutor, espírito: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que se encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Então, assim, aqui ele faz uma analogia com aqueles vampiros dos filmes que atacam à noite. Esse aqui ele está falando, são seres que atacam a qualquer momento, não é obrigado a ser só o vampiro desencarnado, não. E não tem as presinhas, os caninos, né, comicamente avantajados, não. O vampiro energético, ele basta ele chegar perto da vítima e ele suga a energia da pessoa, seja encarnado ou desencarnado esse vampiro. Muitas vezes é até inconsciente, ele não tem muito essa noção, alguns, de que eles têm esse poder de sorver a energia dos outros. A elucidação clara e simples marca, conforme acentuamos, o ponto de partida ao nosso despretensioso e humilde estudo, levando-nos preliminarmente a concluir que, em face do desajuste mental no homem odierno, eivado de vícios e paixões de ordem fisiológica ou psicológica, tem o vampirismo entre nós encarnados extensão inconcebível. Aqui ele vai falando de um gráfico que ele faz aqui na frente, que ele fala das larvas, alimento mental das entidades infelizes formado pelas nossas criações inferiores. O vampirismo, ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Aquilo que a gente falou, encarnados e desencarnados. O espírito desencarnado, ele tanto pode sugar a energia de outro desencarnado, como de um encarnado, como um encarnado tanto pode sugar a energia de um encarnado, como de um desencarnado. Um encarnado vampirizador, quando ele chega no ambiente, ele pode, ao se aproximar de alguém, puxar a energia de alguém que está ali, encarnada, como ele pode, muitas vezes sem nem ter noção, parar perto de uma entidade desencarnada, que não é um mentor espiritual, essa entidade é um desencarnado que está ali de igual para igual, e ele sugar a energia desse espírito. Como ele pode sair do corpo, tendo noção disso ou não, e fazer também essa absorção de energias. Isso se dá por conta de uma determinação inconsciente da pessoa, tá? Nem sempre esse espírito fala assim, eu vou vampirizar os outros. Muitas vezes ele não tem nem noção de que ele é vampirizador. Ele só tem noção de que ele chega em perto de algumas pessoas, ele sai se sentindo bem. Como você já passou por isso, pessoas que falam assim, nossa, eu gosto de conversar com você que eu saio me sentindo bem. Aí você fica todo vaidoso, alegre às vezes, né? Não estou dizendo que você seja assim, mas estou dizendo que tem gente que é assim. Fica todo alegre, que bom que eu faço bem para as pessoas, só que fica se sentindo fraco. E aí? Acabou de ser vítima de uma vampirização. Aqui ele fala, a seguir fixemos os gráficos que orientou a exposição do estudo em tela. Aqui ele fala da localização habitual, onde provavelmente esses espíritos vampirizadores, por onde eles puxam mais energia, mas aqui podia falar dos chakras. Aqui ele está falando estômago, fígado, aparelho digestivo e zona do sexo. O chakra que pega a região do estômago, fígado e aparelho digestivo geralmente é o plexo solar. Tá?
O aparelho digestivo também tem a questão do umbilical, que é o chakra da região do umbigo, o chakra cor de laranja. Plexo solar fica aqui na região do estômago, é o amarelo. E zona do sexo, que ele quer dizer, seria o chakra básico, que fica na base da coluna. Ele fala, né? E mais para frente ele fala das causas efetivas, desregramentos emocionais, glutonaria, que é comelança, excessos alcoólicos, cólera, tristeza, ódio, etc. A diferença de cólera e ira é porque assim, a cólera é quando você quer muito avançar no outro, esganar o outro, e aquilo você não faz, aquilo fica ali dentro de, né, te causando uma febre emocional, a ponto muitas vezes de abalar até o físico, isso é a cólera. A ira é quando você não consegue mais segurar a cólera e explode e vai para cima do outro, ou quebrando as coisas, já é a ira. Então, tudo isso pode atrair espíritos vampirizadores, porque você passa a vibrar numa determinada frequência e eles vêm, muitas vezes não é nem intencional, eles encostam perto de você e acabam puxando a sua energia por uma questão até de necessidade de reposição energética. Aí é que ele pergunta, né, como evitaremos a vampirização? E aí, pela conduta reta e pelo cultivo incessante de hábitos opostos aos acima caracterizados. Só e só, ele ainda fala isso aqui. O instrutor Alexandre acentua que quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça, o que vale dizer, desequilibrados os centros perispirituais, o reflexo se fará de imediato no corpo físico. É atingido o molde perispírito em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Eu vou dar algum salto, tá? Onde ele fala que os amigos espirituais observam penalizados que, aos infelizes que caírem em semelhante condição de parasitismo, as larvas servem de alimento habitual, referindo-se aos desencarnados que não se despojaram de hábitos cultivados enquanto no mundo. Assim sendo, de conformidade com a natureza de nossa vida mental, forneceremos alimentos para as entidades não esclarecidas. Aqui ele explica que é o seguinte: vamos supor que a pessoa ela é muito presa às coisas carnais. Um encarnado, muito preso às coisas carnais, ou um desencarnado. E tem certos desejos que são pouco edificantes. Por exemplo, gosta de frequentar certos ambientes, em que esses ambientes ali possuem uma série de práticas que não são muito recomendáveis. Esses pensamentos ficam pairando em torno da pessoa, ali dentro do campo áurico da pessoa, e formam uma espécie de substância mental, como se fosse uma névoazinha, uma névoazinha, uma coisa nojenta, uma gosminha, uma baba psíquica, que alguns espíritos têm a capacidade de identificar isso aí e se aproximam exatamente para usufruir deste material que aqui é chamado de larva. Tá? Então, larva, nesse caso aqui, desse contexto do livro, não é somente as bactérias ou os bichos energéticos causados pela mente. Aqui é uma substância, é considerado larva. Aqui ele fala assim, aqui continuando, o instrutor Alexandre esclarece. Naturalmente, esse instrutor Alexandre é um espírito, tá, gente? Naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, sugando-lhes a substância vital. Aí ele diz, vejamos como os benfeitores espirituais descrevem o organismo de um homem amante dos alcoólicos. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. E mais adiante o registro das singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Ou seja, essas pequeninas figuras horripilantes eram vermes espirituais no fígado
do alcoólatra, que eles fizeram o exame aqui. Que muitas vezes ele desencarna e leva com ele no perispírito esses vermes também, no fígado perispiritual. Aí essas pequeninas figuras horripilantes são as larvas. Aqui ele já se refere às larvas como nessa parte do livro ele já se refere às larvas como vermezinhos. Agora observemos com os amigos espirituais o organismo de uma irmã candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Pessoa dedicada, sem dúvida, cheia de boas intenções, mas desviada nos excessos da alimentação. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Então, notemos ainda que, como André Luiz, conduzido pelo instrutor Alexandre, verificou a zona de sexo de um companheiro que, de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio, aguardava o momento de exercitar a psicografia. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros e se caracterizarem por espantosa velocidade. Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Basta essas transcrições básicas para que tenhamos uma perfeita noção de nossa responsabilidade, especialmente quando nos propomos a desenvolver faculdades medianímicas. Tu está dizendo quanto alguns desvios de conduta podem afetar na prática mediúnica. E aqui ele fala assim, vou dar um salto, tá? Em face de tamanha tolerância, compete-nos o esforço para equilibrarmos a própria vida. A nossa experiência como encarnados não se resume exclusivamente em comer e dormir, em beber e procriar. Com o mais sincero respeito aos nossos irmãos irracionais, lembremos de que os animais comem, dormem, bebem e procriam. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. A prece, o estudo, a boa vontade e o trabalho, o cultivo dos pensamentos enobrecedores e a bondade desinteressada farão de nossas almas harmoniosa nota de celestial beleza, enriquecendo a sublime orquestração que exalta as glórias do ilimitado. Então ele aqui faz um convite, ao orar e vigiar, reconhecendo, embora que a nossa mente desequilibrada gera ainda criações e formas inferiores, dificultando-nos o acesso aos planos elevados, não nos podemos mais acomodar a semelhante clima, uma vez que já estamos informados de que a perseverança no bem dar-nos-á, indubitavelmente, poderosos recursos para a realização à luz do Evangelho, sublime ideal de cristianização de nossas almas, com o que se concretizará em definitivo a promessa do Senhor Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é isso, gente. O orar e vigiar, sendo indispensável não só para a prática da mediunidade com segurança, como de uma vida de proteção contra espíritos sugadores e obsessores. Bom, vamos continuar aí os nossos estudos, os nossos trabalhos. Se tiver algum tema relacionado aí à espiritualidade, entre em contato com a gente, DDD 11, telefone 96551-9042. Se inscreve no nosso canal não é monetizado, a gente não ganha dinheiro com o canal, a única coisa que a gente ganha é a satisfação de tê-lo conosco. Faça parte dessa família, da família aí, Luz Divina. O canal está como canal Hernani Douglas, mas o grupo que nos sustenta é o Grupo Luz Divina, que é a nossa casa, nosso centro, nosso espaço, que segue aí uma linha de umbanda esotérica. Ao mesmo tempo a gente também incorpora muitos elementos do kardecismo, do budismo, do esoterismo como um todo. Não temos preconceito com nenhum tipo de modalidade religiosa, embora sejamos alvos de preconceitos por parte de alguns radicais e outras vertentes. Se inscreve no nosso canal, dê o seu like, divulgue o nosso vídeo para aqueles que gostam do conteúdo. Que Deus lhe abençoe, muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Namastê.